Buenas noches, pues bienvenidos a esta charla. Esta charla principalmente la va a dar Guillem de Brasil, ¿sí? Él es brasileño, pero habla bien en español, ya lo van a escuchar. Pero digamos que queremos presentarles un enfoque un poquito diferente al tradicional, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de medición de software con puntos de función? ¿Sí? ¿La mayoría? Algunos no. Veo que no todas las manos están levantadas. ¿Sí? ¿Día a día? Aquí. Muy bien. Pero no todos, según veo. ¿Sí? No todos. Hay algunas personas que no. Entonces, la técnica de puntos de función es una técnica que ya lleva sus años, no es nueva. Cuando uno no ha escuchado, piensa que es nueva, no, lleva bastantes años. Y su objetivo es medir el tamaño del software y derivado de eso hacer estimaciones y algunos otros temas con el software. ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, Magis, esta empresa nuestra, tiene 17 años en el mercado, trabaja diferentes temas de consultoría, en particular temas de arquitectura empresarial, temas de ingeniería de software, y en lo que son temas de ingeniería de software estamos trabajando un tema de métricas que ya les comento y un tema de manejo de riesgos en desarrollo de software, sobre todo cuando se trabaja en metodologías ágiles, ¿sí? Estamos trabajando en una combinación que se llama SQP, que es la combinación entre Scrum, que es una metodología ágil, y RUP para un contexto de tal manera que se le puedan bajar los riesgos a los proyectos. Scrum es muy interesante para generar la agilidad, la dinamicidad que se necesita, pero como gerente, a veces que uno necesita algunas mitigaciones de riesgo, manejos de alcance y algunas otras cosas que Scrum, digamos, no se mete con esos temas, entonces los complementamos a través de SQP. Aquí lo que vamos a hablar son temas de métricas. Hemos aplicado, la empresa de Guillem que les va a explicar ahora, se llama Pato, es una empresa de 16 años de experiencia en Brasil. En Brasil, en temas de métricas, tengo que decirles que está mucho más avanzado que Colombia. Colombia tiene a veces unas contrataciones en donde uno ve, por ejemplo, una hojita, esto es lo que hay que hacer, cuánto me vale, cuánto se demora, ¿cierto? No sé si no lo han visto. Brasil, digamos, en eso está bastante más avanzado que Colombia, posiblemente él les compartirá, incluso a nivel de reglamentación, ¿sí? Está más avanzado. Entonces, aprovechándonos de eso, somos representantes de FATO aquí en Colombia y hemos hecho algunos trabajos, unas cosas que son bien interesantes, que utilizamos los puntos de función no solamente para el proceso de desarrollo de software, sino para medir el activo del software. ¿Cómo es eso? El software es un activo, como lo es un edificio. El software es un activo. ¿Cuánto vale? Muchas empresas no saben cuánto vale ese activo, ¿sí? Entonces hacemos mediciones del software para hacer valoración del mismo y poder ponerlo en contabilidad y o sea, tenerlo como un activo de la empresa. También pues Fato trabaja un concepto de puntos de función que es algo relativamente tradicional dentro de las metodologías ágiles, en particular Scrum, que es justamente lo que vamos a ver hoy en la charla. Esto digamos para contextualizarlos, ¿sí? Guillem es socio de Fato. Él es certificado en especialista en puntos de función. En Fato actúa como consultor e instructor en los diferentes servicios y cursos de medición, análisis y estimación de proyectos de software. Él ya ha dictado, en agosto dictó un curso de puntos de función, de forma virtual lo hizo, y van a venir en noviembre, de parte de Fato, va a venir aquí un consultor, habla español, no hay problema, para hacer un curso de estimación de software. ¿Sí? Estimación de métricas. Entonces, él es graduado de Ciencias de la Computación por la UFES, posgraduado en Gestión Empresarial por el IEL UFES, certificado como especialista en puntos de función por el Instituto de Puntos de Función IFPUG desde el 2002 y pues ha gerenciado proyectos, es gerente de proyectos PMI. Entonces ya con este contexto los dejo con Guillem. Él va a estar virtualmente
desde Brasil. ¿Me escuchas? Bien. Hola, buenas noches a todos. Ok, ya te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Lo escuchan atrás? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Sí, te escuchamos. Ok. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de hacer esta presentación. Bueno, vamos a hablar sobre la medición funcional y la gestión de proyectos de software. Y vamos a hablar de un método específico para medición funcional, que es el método de función, presentando algunos beneficios que podemos ganar utilizando el tamaño funcional basado en este método para mejorar nuestros resultados con los proyectos de software. Entonces, la idea de esta presentación es empezar presentando lo que es análisis de puntos de función. Después, comentamos os principais benefícios que a indústria de software por todo o mundo como utiliza a função, que benefícios. Guillermo, regálanos un momentico, tenemos que ajustar un tema de sonido aquí. Regálanos un momento, por favor. Ok, bueno. ¿Necesitan que habilite mi webcam? O... Pues sería interesante que te vieran. Ok, voy. Entonces, el objetivo de esta presentación es presentar lo que es análisis de puntos de función, sus principales beneficios. Vamos a hablar con un enfoque del uso de puntos de función con Scrum. Es posible trabajar las mediciones funcionales con metodologías ágiles, en este caso hablamos de Scrum, y al final hablamos de cómo podemos manejar el trabajo de medición. Podemos hacer el trabajo de medición internamente o externamente. La medición es el trabajo de análisis. Entonces, podemos hablar de análisis de puntos de función o medición funcional, son casi la misma cosa. Entonces, primero, hablamos que es análisis de puntos de función. Es básicamente un método para medir las funcionalidades de un software bajo el punto de vista del usuario. O sea, es una manera de medir, de cuantificar las funcionalidades de un software. La medición traduce esto en un número, una cantidad de puntos de función, y esta medición no considera ningún aspecto de implementación del software, del proyecto, porque es basada en el punto de vista del usuario. Entonces, es una técnica que no necesita conocer el lenguaje de programación, la arquitectura, sistema operativo. No es necesario conocer técnicamente el software, solamente conocer sus funcionalidades, o sea, las tareas y servicios que el software entrega a sus usuarios. El término en inglés es Function Point Analysis, porque fue un método creado en los Estados Unidos y muchas personas utilizan el término en inglés, pero en esta presentación voy a hablar solamente de puntos de función o análisis de puntos de función. Voy a hablar en término en español. Y cuando decimos que es un método que mide el software bajo el punto de vista del usuario, el concepto de usuario para puntos de función es un concepto más amplio. No es solamente de la persona que utiliza el software. El usuario tiene un concepto muy parecido con el concepto de actor en un caso de uso. Entonces, es cualquier persona que interactúa con el software en cualquier momento. Esto es importante porque hay muchos softwares que no tienen una persona, un usuario final.
qualquer software pode ser medido com pontos de função. Então, se conseguimos identificar o ponto de vista correto pelos seus usuários, conseguimos medir qualquer software. E este método foi esse método mantenido e estandarizado por um grupo de usuários, um grupo internacional de usuários da instituição, chamado TAFU, e há um livro chamado Manual de Práticas de Medição, em inglês o término CPM, ou Counting Practice Manual, que tem todos os conceitos e regras para fazer a medição funcional, com exemplos. Então, toda o método está apresentado nessa base de estudos. Okay? Este método é um método também, é um standard ISO. Há uma norma ISO, que é a norma 29226, que é esse método. Então, é o método mais utilizado por todo o mundo. Há 4 outros métodos para medição funcional de software, mas o método ISO é o método mais utilizado por todo o mundo. E esse método que foi criado em IBM em os anos 70, um investigador chamado Alan Albrecht, que necessitava evaluar de projetos para serviços de IBM. Você pode pagar Guillem, tú lo puedes silenciar. De moderador. Estou apagando o microfone porque está muito ruído e áudio. Ok? Bom, então este método foi criado por IBM em 1970 para passar um estudo de produtividade dos projetos de software desenvolvidos por uma unidade de IBM. Então, o investigador Alan Albrecht necessitava de uma métrica para medir as entregas dos projetos, e uma métrica muito comum naquele tempo seria utilizar linhas de código-fonte. Pero não todos os projetos utilizavam a mesma linguagem de programação. Então, trabalhar com uma métrica de linhas de código-fonte não seria interessante para esse estudo de produtividade. Eu posso comparar a quantidade de linhas de código de 2 softwares desenvolvidos com linguagens de programação distintas. Então, ele pensou em uma maneira de medir os resultados entregues pelos projetos de uma maneira independente da linguagem de programação. Pensou em medir coisas que têm valor para seus usuários, que são as funções. Então, desenvolveu o método de como se funciona para passar esse estudo de produtividade. E utilizou isto em IBM por alguns anos, até que em 1979 publicou o resultado desse estudo de produtividade, e essa apresentação gerou interesse em outras empresas e em outras pessoas por esse método chamado pontos de função, e outras pessoas começaram a trabalhar com isso. E depois, esta comunidade de pessoas que estavam trabalhando com esse método criaram
como na comunidade para intercambiar experiências, estandarizar as regras do método e manter o método ao longo do tempo. Então, hoje é um método aberto, não é um método proprietário da IBM, e o responsável do mantenimento é o público. E depois, vamos falar um pouco depois pelos benefícios. A ideia é que a medição funcional seja consistente, ou seja, duas pessoas vivendo o mesmo projeto devem chegar ao mesmo resultado. Porque se não há resultados consistentes com o método, esse método não tem nenhuma utilidade. Então, há um conjunto de regras, de definições, conceitos que permitem que duas pessoas, utilizando as regras corretamente, lidam um projeto e cheguem ao mesmo resultado. E, para que o custo-benefício seja interessante para ser a medição, isso deve ser um trabalho muito sencillo, muito rápido. Então, esse é outro objetivo do processo de medição, ser algo simples, algo rápido. Então, depois que aprendemos a utilizar este método e praticamos um pouco, ganhamos alguma experiência, fazer as medições é algo rápido. Então, esses dois objetivos asseguram que o custo-benefício de fazer a medição é interessante e que o resultado da medição é uma medida objetiva, porque qualquer pessoa pode fazer uma medição e chegar ao mesmo resultado. Não é uma medida subjetiva. Okay? Há um conjunto de passos para fazer a medição funcional. Então, este diagrama apresenta 2 passos apresentados por el manual de estudo para fazer a medição funcional. A ideia básica é, a partir dos requisitos de um projeto, vou identificar funções, e há 2 dimensões de funções para a análise de custos de função, que é uma dimensão de armazenamento, ou funções de dados, e uma dimensão de processamento de dados, que são as funções de transação. Então, evaluo os requisitos de um software, identifico suas funções, há um conjunto de regras para evaluar a quantidade de pontos de função para cada função identificada. Então, depois que identifico todas as funções e calculo a quantidade de pontos de função de cada uma das funções, tenho um total que representa o tamanho funcional do software. Esta é a ideia. Pero, por questões de tempo, não vou apresentar como fazer isso, porque tenho mais coisas interessantes para falar, que são os benefícios de trabalhar com a medição funcional. Então, para aqueles que têm interesse em conhecer um pouco mais do processo de medição, em nossa página web há vídeos, há alguns artigos e apresentações mais detalhes. Ok? A ideia, então, é, depois que mido um projeto de software, eu tenho um tamanho, uma quantidade de pontos de função, e o que posso fazer com esse tamanho? Então, IBM utilizou o tamanho funcional dos projetos para passar um estudo de produtividade. Isso é uma coisa que muitas empresas hoje necessitam fazer. Se sou uma empresa que desenvolve projetos de software, conhecer a produtividade em minha equipe é uma informação estratégica, é uma informação interessante para manejar melhor os processos, para conseguir melhorar
de desempenho. Pero, ao longo do tempo, as empresas, as pessoas que utilizavam pontos de função perceberam que pontos de função, o tamanho de pontos de função poderia ser utilizado em várias coisas e trazer benefícios para a empresa. Então, hoje, as empresas utilizam pontos de função com vários objetivos. A intenção de entender distintos benefícios. A primeira coisa que creio que seja a mais utilizada é utilizar o tamanho funcional ou os pontos de função para fazer estimações de esforço, custo ou prazo de projetos. Em verdade, a primeira vez que escutei sobre este método, me apresentaram isso como uma maneira de estimar projetos, ou me apresentaram como uma maneira de medir projetos. Depois que fui conhecendo um pouco mais e percebi que seria a análise de como isso funciona. Vocês, creio que a maioria das empresas que utilizam como isso funciona ao redor do mundo utilizam para estimações. E fazer estimações é algo útil na planificação de projetos, decisões dos estudos de viabilidade do projeto, mas pode utilizar o tamanho funcional para fazer seguimento e controle do projeto, por exemplo, evaluando os câmbios de alcance. Vou falar um pouco mais de alguma dessas coisas adelante. Muitas empresas utilizam benchmarks de produtividade ou de qualidade, ou seja, as empresas necessitam evaluar seu desempenho comparando seu desempenho com outras organizações ou competidores do mercado. Então, assim, o estudo de produtividade com a finalidade de ser um benchmark. Muitas empresas utilizam pontos de função para generar indicadores do processo de desenvolvimento, para melhorar o processo. Então, por exemplo, o indicador de produtividade, que é uma maneira de relacionar duas grandezas distintas, tamanho funcional e esforço, é um exemplo de um indicador que pode ser utilizado para melhorar processos. Para seguir este indicador ao longo do tempo, de coisas que estão impactando negativamente ou positivamente este indicador de empresa, que fatores estão influenciando nessas variações, e trabalhar para deter as influências negativas e potencializar os fatores que beneficiam a produtividade. Pode utilizar o tamanho funcional também como uma unidade de medida de contratos de desenvolvimento de software. No Brasil, por exemplo, todo o governo federal brasileiro utiliza pontos de função para seus contratos de desenvolvimento e mantenimento de software. Pode utilizar também o tamanho funcional para o governo corporativo das aplicações, valoração de ativos de software, que foi uma coisa que estava falando há pouco, generar indicadores para melhorar a visibilidade do processo de desenvolvimento. Então, abaixo apresento alguns exemplos de indicadores onde o tamanho funcional está relacionado a outras grandezas de interesse, e as duas grandezas relacionadas produzem um indicador que traz melhor informação para decisões táticas e estratégicas para uma empresa. Okay? Então, quando falei, por exemplo, de utilizar pontos de função para benchmark de produtividade, por exemplo, uma empresa pode medir sua produtividade e utilizar fontes externas para fazer comparações de produtividade. Há várias fontes externas
para productividade de software, por exemplo. E nesse caso, estou apresentando uma fonte que é ISDSG, que é uma organização responsável por manter uma base de dados de projetos de software, dados de projetos de software, de mais de 6.000 projetos de software, onde eles utilizam esses dados para fazer estudos das melhores práticas, identificar as melhores práticas em desenvolvimento de software. E, por exemplo, generam indicadores de produtividade, nesse caso é um exemplo. Então, nesta tabla, a produtividade é apresentada de acordo com a linguagem de programação utilizada em los projetos da base de dados. Pero há outras fontes de dados para benchmarking. Podemos trabalhar com fontes pagas, por exemplo, Gartner Group é uma empresa que genera muitas informações pela área de tecnologia. Há vários livros que publicam dados, vou apresentar depois, em qualquer postura seguinte, por exemplo. Estou apresentando um exemplo de dados de benchmarking para qualidade, e nesse caso, os dados em origem, é um livro de um autor chamado Peter Jones, que é um autor que publicou vários livros, e na maioria desses livros ele apresenta dados interessantes para entender, compreender o processo de desenvolvimento de software, dados de qualidade, dados de produtividade, e tudo isso sobre várias dimensões. Nesse caso, ele apresenta uma tabla com defeitos potenciais em projetos de acordo com, por exemplo, o nível da madurez de uma organização, de acordo com o modelo CNN. Por exemplo, para uma organização com nível de madurez nível 5, a expectativa é de que os projetos apresentem um promédio de 5.5 defeitos por pontos de função. Para organizações com nível de madurez mais baixo, por exemplo, nível 2, há uma expectativa de 7 defeitos por pontos de função. Então, essa é uma maneira de apresentar que uma melhora e uma madurez desse processo de desenvolvimento genera ganâncias em uma qualidade. Então, a inversão na melhora de produtividade genera ganâncias, por exemplo, uma quantidade menor de retrabalhos, de defeitos produzidos no processo de desenvolvimento. Não sei se isso é uma outra maneira. Para estimações de esforço, pode utilizar pontos de função ou o tamanho funcional em um modelo de estimações. Se é esforço, custo ou prazo. Há vários modelos de estimações software. Neste caso, estou apresentando um modelo de índice, onde trabalhamos com duas variáveis solamente: tamanho funcional e taxa de entrega ou produtividade. Então, se conosco em produtividade, necessito somente conhecer o tamanho do projeto para fazer uma estimação de esforço. A produtividade é conhecida basada em projetos passados, dados historiais. Pode utilizar fontes de benchmarking, mas a melhor alternativa é utilizar dados historiais. E o tamanho funcional
é calculado basado nos requisitos do projeto. Pode ser uma medição do tamanho basado nos requisitos, ou pode ser uma aproximação desse tamanho basado em um conjunto incompleto de requisitos. Ou seja, para trabalhar com pontos de função, não necessito que toda a especificação de requisitos esteja lista. Pode trabalhar com um conjunto inicial de requisitos, um conjunto mais pequeno de requisitos. Neste caso, estou apresentando um outro modelo de estimação, onde o tamanho funcional também é utilizado como input para este modelo. Então, neste caso, o tamanho funcional é esta variável. Este modelo é um modelo chamado COCOMO 2, que é um modelo desenvolvido pela Universidade do Sul da Califórnia. É um modelo aberto, um modelo mais completo para fazer estimações. E nesse caso, estou apresentando sua fórmula de estimação de prazo. E neste caso, é uma fórmula que foi calibrada para ser utilizada com dados reais de uma organização de Brasil, que é um banco estatal chamado Caixa Econômica Federal, que é talvez um dos 5 maiores bancos do Brasil, que utiliza pontos de função em todos os contratos de desenvolvimento, todos os contratos de fábrica de software. E essa fórmula de prazo é utilizada em seus contratos como um acordo de nível de serviço com respeito aos prazos dos projetos. Há outros modelos onde pode utilizar o tamanho funcional para ser estimação. Em Brasil, os pontos de função são utilizados mais intensamente para contratos de desenvolvimento de software. Todo o governo federal utiliza pontos de função como métrica desses contratos. Governos estatais, alguns utilizam, mas o mercado privado também utiliza pontos de função com a mesma intenção. E por que isso? Há basicamente três modelos básicos para contratos de desenvolvimento de software. O modelo mais sencillo é hora hombre, onde o provedor solamente provê as pessoas para o cliente e o cliente maneja o trabalho das pessoas para desenvolver um projeto. E esse é um modelo muito cômodo para o provedor e para o cliente. Há uma preocupação constante para assegurar a produtividade do trabalho. Então, o cliente é o responsável por assegurar que este contrato será manejado de maneira produtiva. Uma alternativa para que o cliente não se preocupe tanto com produtividade é um modelo de preço global firme, onde o cliente apresenta um alcance e os provedores apresentam preços. Depois que um provedor é selecionado, um preço firme, o preço está firme no contrato, basado em um alcance. Então, a produtividade, nesse contexto, é uma preocupação do provedor. Se ele faz um trabalho produtivo, sua utilidade no contrato pode ser interessante. Mas há uma dificuldade com este modelo, que são os câmbios em requisitos, porque a única certeza
que tenemos quando empezamos um projeto de software é que os requisitos vão cambiar. Então, se isso é um contrato com preço global fijo, se o preço é fijo, o alcance deveria ser fijo. Se cambia alguma coisa no alcance, é natural e justo que o provedor desee cambiar o preço. Então, para os cambios de alcance, é um modelo difícil de manejar porque há uma grande possibilidade de atrito por as duas partes. Então, uma outra maneira é um modelo por preço unitário, onde, nesse caso, em Brasil, se utiliza pontos de função como unidade de emissão desses contratos. E, nesse caso, há um equilíbrio melhor de responsabilidades, porque com um contrato hora-hombre, a preocupação de produtividade é do cliente. Com um contrato preço global fijo, a preocupação de alcance é do provedor, porque se o cliente cambia o alcance, o provedor necessita cambiar seu preço. Mas nesses casos, muitas vezes o cliente não concordará com cambiar preço. Então, com o modelo de preço unitário, os contratos são passados em uma quantidade de entregas feitas por el projeto, a quantidade de funcionalidades ou pontos de função que são entregados por el projeto. Então, se há cambios em alcance, por exemplo, se o alcance cresce, mais pontos de função serão entregados. O custo será maior, mas é algo custo porque os requisitos são de responsabilidade do cliente, desse alcance é justo que pague por este custo adicional. Pero a produtividade é responsabilidade do provedor, porque se o provedor não faz um trabalho produtivo, não ganhará mais por isso. Em um modelo de hora-hombre, quanto mais demorado é o trabalho, mais interessante para o provedor. Um modelo de preço unitário, o interesse do provedor é generar mais entregas em uma mesma quantidade de tempo para aumentar suas ganâncias. E essa métrica é interessante porque não é dependente da tecnologia, é basada somente nos requisitos na perspectiva de negócio. Então, tanto o cliente quanto o provedor podem medir o projeto e se há uma medição correta, os dois chegam ao mesmo resultado. Para o caso do governo brasileiro, há uma coisa também muito interessante que é um modelo que permite um nível maior de auditoria. Porque se, por exemplo, um cliente faz um pago por um projeto e uma auditoria externa necessita verificar se este pago foi feito de maneira correta, em um contrato de hora-hombre, uma auditoria externa não consegue descobrir nunca se a quantidade de horas pagas foi, em verdade, totalmente trabalhada. E não há uma dependência entre a quantidade de horas e os resultados entregados. Com o modelo de preço unitário, se o cliente faz um pago de 1.000 pontos de função, uma auditoria externa pode verificar essa quantidade paga a qualquer momento, porque necessita somente mirar o software ou os requisitos do projeto para verificar se a quantidade paga está correta. E assim, há alguns anos no Brasil, isso foi um caso muito interessante no governo de Brasília, onde houve uma grande repercussão de um caso de corrupção e os contratos de tecnologia, em sua maioria,
era uma fonte de recursos para alimentar essa corrupção. Pero alguns contratos já estavam sendo utilizados pela métrica de como se funciona. Então, depois, uma auditoria externa conseguiu descobrir a quantidade de recursos que foram desviados nesses contratos, porque conseguiram auditar os contratos que foram passados em hora sombra. Não é possível descobrir isso. Quando falamos da medição funcional e dos benefícios da medição funcional, é importante perceber que há diferentes níveis de informação em uma organização. Há uma visão operacional, ou seja, sou um diretor de projeto, necessito informações para planificar, seguir e controlar o projeto. Pero há necessidade de informações para o ponto de vista tático e estratégico. Ou seja, há pessoas na organização que necessitam de informações agregadas de vários projetos, ou seja, informações agregadas de programas e portafólios, ou seja, família e alta administração, e interesse, a maioria das vezes, na visão agregada. Então, uma métrica que consegue generar informação para todos os níveis de informação necessária, essa é uma métrica mais interessante, porque não necessito trabalhar com distintas métricas para distintas visões. Então, com um ponto de função, consigo generar informações para os três níveis de informação necessários em uma organização, com a mesma métrica. E por que estou falando isso? Porque há várias métricas utilizadas em projetos de software em várias empresas, e algumas métricas são muito interessantes, são muito úteis, mas não conseguem atender a isso, não conseguem generar informação para distintos níveis de visão em uma organização. Por exemplo, vamos falar um pouco de Scrum. Uma métrica muito utilizada no Scrum são os pontos de história. Muitas empresas que trabalham com o Scrum também utilizam pontos de história como métrica. Então, para aqueles que não conhecem Scrum, é um processo de desenvolvimento iterativo e incremental para gestionar o desenvolvimento de software. Então, é um processo caracterizado por ciclos de entregas curtos, entre 2 a 4 semanas, e cada ciclo de entrega, na terminologia de Scrum, é chamado de sprint. E os requisitos que são trabalhados em determinado sprint é chamado de sprint backlog. E todos os requisitos que devem ser entregados no projeto são chamados de product backlog. Então, eu peço um product backlog, planifico os sprints e peço um sprint com uma quantidade de requisitos que devem ser entregados entre 2 ou 4 semanas. Os requisitos em Scrum, em geral, são especificados através de histórias de usuário, que são pequenas histórias de funcionalidades que devem ser entregadas pelo software. Então, essa é uma maneira não detalhada de especificar requisitos. Essa é uma especificação de requisitos. E nos pontos de história representam uma métrica de esforço. Ou seja, é uma métrica que é determinada por ela equipe. Ela equipe evaluando as histórias e com respeito à sua qualidade, esforço, custo, e hace
decir la palabra. Para cada história é señalada uma complexidade, uma quantidade de pontos, que é uma maneira de representar sua complexidade, seu esforço e seu êxito. E este peso, essa quantidade de pontos, é uma quantidade relativa, ou seja, vou comparar histórias e assinalar mais pontos, são histórias mais completas que uma história estándar que o grupo selecionou. Então, é uma métrica subjetiva. É uma métrica subjetiva porque é uma evaluação de um equipo. Se outro equipo evalua a mesma história, pode pontuar de maneira distinta. Mas isso não é um problema, porque se a equipe evalua todas as histórias do projeto, está evaluando de maneira consistente. Então, é uma medida subjetiva, mas é aplicada de maneira consistente. Então, os pontos de história representam uma medida de esforço que é utilizada para planificar os sprints, planificar a quantidade de histórias que um determinado sprint deve conter. Por ser uma medida subjetiva, não pode comparar a quantidade de pontos de história de um projeto com a quantidade de pontos de história de outro projeto ou de projetos de outra equipe. Então, essa é uma métrica que nos permite, por exemplo, fazer benchmarking. Não puedo fazer comparações com outros projetos, outros equipos ou outras organizações. Essa é uma métrica útil para uma visão operacional, para uma visão solamente do próprio projeto. Okay? Puedo utilizar a medição funcional com Scrum para as mesmas coisas que os pontos da história. Então, puedo medir as histórias do usuário, como se funciona, puedo medir os sprints, o próprio backlog, puedo estimar esforço pelas histórias, pelos sprints, do próprio backlog, a partir dos pontos de função. O tamanho funcional pode ajudar a definir a quantidade de sprints para um projeto ou a quantidade de histórias em um determinado sprint, pode ajudar na definição de velocidade da equipe em um projeto. Velocidade é o termo utilizado em Scrum para produtividade, essa mesma coisa. Então, tudo que ponto da história em Scrum cumpre, pode cumprir também com pontos de função. Bom, se utilizo pontos da história e as coisas funcionam bem, não necessito cambiar, porque não tem sentido cambiar uma coisa que já está funcionando bem. Mas, quando utilizo somente pontos da história, vou rever informação para o ponto de vista tático e estratégico da organização. Então, para a minha ideal da administração, eu consigo generar informação para seguimento e controle dos projetos ou dos pontos da história. Então, quando trabalhamos com pontos de função, conseguimos suportar dados para uma visão tática estratégica do desenvolvimento de software. Podemos fazer benchmark, ou seja, os dados que generam as medições podem ser utilizados para comparações com competidores, com outras unidades de empresa. Podem também utilizar pontos de função, podem tentar pelos pontos de função sobre os pontos de história,
é que puedo estimar esfuerzo antes de la definición de las historias. Si tengo un alcance preliminar, pero no tengo las historias especificadas, aún así consigo hacer una aproximación del tamaño funcional. Entonces, por ejemplo, el proyecto está en un momento de estudio de viabilidad. Entonces, el cliente necesita una idea de costo para decidir si el proyecto será desarrollado. Entonces, consigo hacer una estimación basada en la cantidad o conjunto preliminar de requisitos. Y también puedo utilizar los puntos de discusión para generar indicadores para comprender mejor variações de produtividade, crescimento de alcance ou variações de calidade no processo de desenvolvimento do software. As técnicas para segmento e controle de projeto no contexto de estudo utilizam gráficos como burn down, burn up, cumulative flow, que são gráficos de esforço, então, para o segmento do trabalho diário. Pero este tipo de informação todavia é uma informação útil para a equipe do projeto, não é uma informação que tem muito significado para uma visão fora, uma visão externa do projeto. Então, por exemplo, para uma oficina de administração de projetos, PMO, esses gráficos não entregam significado, porque somente a própria equipe consegue perceber significado para os pontos de história representados nesse gráfico. E muitas empresas fazem outsourcing total ou parcial do desenvolvimento de software. Então, necessitam uma métrica estándar para medir as entregas pelos provedores. Os pontos de história, cada ponto de história tem um significado distinto para um provedor distinto. Então, não é uma métrica que consigo aplicar de maneira estándar, por exemplo, para medir a entrega do contrato. E puedo trabalhar nas medições com instituição para generar indicadores para iniciativas de melhora de processos. Então, organizações que estão involucradas em modelos de madurez, como o CNI, por exemplo, em geral, têm interesse em indicadores para medir o desempenho de seus processos de software. Então, o tamanho funcional representa uma ferramenta interessante, não é a única, mas é uma informação muito importante nessas iniciativas. Em Brasil, por exemplo, muitos de nossos clientes nos procuraram para começar a trabalhar com instituição porque estavam involucrados em projetos para evoluir sua madurez no processo de desenvolvimento. Então, projetos para o CNI ou no modelo brasileiro, LTS, modelo LTS, esse modelo brasileiro de madurez. Então, alguns dos nossos clientes criam uma instituição para ajudar na área de medição e análise desses modelos de madurez. E também para o governo corporativo das aplicações. Por exemplo, se sou um diretor de sistemas, conhecer o tamanho de um portafólio de sistemas é uma informação interessante. Se conosco o tamanho de cada sistema legado que tenho sob minha responsabilidade, tomar uma decisão de reengenharia de um sistema legado é uma decisão mais fácil. Se conosco que o sistema de facturação tem 5.000 pontos de discussão e estou evaluando cambiar isso para uma nova tecnologia,
conocer este tamaño del sistema legado es una manera rápida de hacer una estimación de costo para este nuevo proyecto. Entonces, estas decisiones de hacer un nuevo sistema son basadas muchas veces en el tamaño de los sistemas legados. Y el trabajo de medición, y es un trabajo de análisis de los flujos de función, es un trabajo manual, o sea, es un trabajo de análisis. Tem que evaluar requisitos para identificar funciones y descubrir la cantidad de flujos de función. Entonces, las empresas que van a empezar a trabajar con flujos de función, muchas veces deben decidir si voy a hacer ese trabajo internamente con mi equipo o si voy a hacer ese trabajo externamente con un proveedor experto en ese tema. Y no hay una respuesta única o la mejor respuesta. Entonces, hay empresas que hacen el outsourcing de medición porque no tienen disponibilidad de recursos, no tienen personas suficiente tiempo o competencia de las personas en el equipo y no tienen interés en capacitar a esas personas. Entonces, voy a procurar un proveedor con ese tipo de competencia, con ese tipo de conocimiento. Pero hay empresas que capacitan sus personas para hacer las ediciones y, en este caso, hay una inversión para entrenar las personas hasta el punto que tengan seguridad para hacer las ediciones de manera correcta. Por ejemplo, hay dos bancos estatales en Brasil grandes, Caixa Econômica Federal, que foi o que comentei, e o Banco do Brasil. Os dois têm uma área de tecnologia muito grande e são dois modelos distintos. Os dois utilizam fundos de função, pelo Caixa utiliza um modelo onde os serviços de emissão são feitos externamente. Caixa faz o outsourcing dos serviços de emissão. Pero o Banco do Brasil capacitou algumas pessoas de sua equipe e criou um grupo responsável pelas emissões de todos os projetos. São decisões particulares de cada empresa. E também depende da quantidade de emissões que devem ser feitas, por exemplo, em mês. Se há um volume pequeno de emissões, por exemplo, muitas vezes não justifica a inversão para capacitar as pessoas hasta o ponto de eles quedarem expertos. Então, se é um volume pequeno, deve ser mais interessante contratar um provedor experto nesse tema. Se há disponibilidade de recursos, puedo capacitar as pessoas e fazer isso internamente. Muitas vezes recomendo que o cliente seja responsável por suas emissões, porque é uma coisa que tem uma relação com processos estratégicos. Fazer uma emissão de função é uma maneira indireta de evaluar requisitos, de verificar requisitos. Então, quando há uma emissão, e hacemos isso para vários meios, identificamos vários problemas e os requisitos. Então, se sou eu quem estou fazendo na medição, estou também fazendo um trabalho de asseguramento de qualidade das especificações de requisitos. Então, dando duas coisas: a informação do tamanho funcional e uma verificação da especificação de requisitos. Se a quantidade de projetos é algo que cambia muito, não é uma quantidade constante de projetos,
puede no ser interesante capacitar pessoas para conseguir hacer todas las mediciones, porque hay situaciones donde necesito mucha atención para hacer mediciones en determinado momento y en otros momentos no hay necesidad de medición. Entonces, invertir y capacitar todas las personas para hacer este trabajo en pocos momentos también pueden ser interesantes. Entonces, son decisiones más particulares de cada empresa. Importante es que las decisiones sean hechas de manera correcta, porque si la decisión es hecha de manera equivocada, todos los beneficios que hablamos del tamaño funcional se pierden. Entonces, este es un tema que el Luxemburgo pensó para tentar asegurar más asegurar que las personas consigan hacer sus decisiones de manera correcta. Creo que el programa de certificación en expertos en puntos de fusión es una certificación para asegurar que la persona certificada tiene una competencia, tiene una experiencia con los temas tratados en el manual de prácticas de medición, o sea, la probabilidad de la persona hacer cosas correctas es bastante. Es una, por ejemplo, en Brasil, casi todos los contratos que utilizan puntos de funcionalidad en el gobierno federal colocan como pré-requisito que las ediciones deben ser hechas por un especialista, un experto certificado por el público. Es una manera de asegurar que las ediciones sean hechas por alguien que tiene conocimiento y seguridad para hacer eso. Bueno, la idea de la presentación es esta, y para conocer un poco más de ese tema recomiendo para visitar a la página de Luxemburgo. En nuestro site hay varios recursos, libros, artículos sobre este tema. Y los 4 outros métodos de medição funcional que comentei ao início são esses 4 que possam, mesma, marca grossa, difícil. E para aqueles que têm interesse em conhecer um pouco mais desses outros métodos, os enlaces de cada organização responsável também estão sendo apresentados. E estou à disposição para as dúvidas, perguntas. Gracias, Guillermo. Ok. Entonces, ¿hay inquietudes? ¿Ninguna? Ok, si ustedes se dan cuenta, la idea principal es tener una forma de, está muy orientada trabajando al tema de la contratación, ¿sí? Poder manejar la estandarización de la contratación. Creo que eso es una manera buena para en general las partes. Yo he tenido la oportunidad de ser cliente, he tenido la oportunidad de ser proveedor, y uno como cliente a veces no sabe, ¿será que lo que me están entregando si es en las fechas que son? Hay algunos clientes que dicen, a mí me da la impresión que cuando hacen estimaciones, mis proveedores me dicen ellos, están colocando más horas de las que realmente son. ¿Sí? Entonces, esta es una manera como se trabaja para que sea algo, digamos, justo, o sea, ni muy ajustado para el proveedor, pero tampoco que nos digan un montón de horas y realmente son menos horas. Otra de las cosas que me parece interesante de todo esto es un manejo esperado de calidad. O sea, si el software, si lo que me va a entregar son 500 puntos de función,
entonces se espera que máximo tenga tanta cantidad de errores, ¿sí? Y si eso no se cumple, pues posiblemente podemos tener algunas consecuencias contractuales. No tenemos herramientas para manejar mejor la contratación. Por eso les decía que es una manera como más madura de trabajar la contratación, ¿sí? Y si se dan cuenta, la unión con Scrum nos da la posibilidad de tener una estandarización de la medición, ¿sí? Porque uno de los temas de Scrum es que pues, es muy interesante para el desarrollo, para la agilidad, este tipo de cosas, pero para gerenciar. Yo como director de tecnología, director de sistemas, a veces me hacen falta herramientas para gerenciar que les puede dar el complemento con este tipo de cosas. Y digamos que esa es la visión general. Última oportunidad, no sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo varias preguntas, pero entre todas las que tengo, hay una que es para los requerimientos pequeños, digamos que me dan unos puntos de función, digamos 15, 10, obviamente multiplicado por el factor de ajuste a la unidad, me va a dar un tiempo muy corto. ¿Cómo es o cuál sería la mejor manera de llevar esta clase de estimaciones o de requerimientos? Porque cuando hacemos la distribución en el proyecto, obviamente no me va a alcanzar el tiempo y el tiempo no me va a alcanzar el tiempo para todo, para hacer casos de uso, para hacer el análisis de requerimiento, para hacer diseño, todo este tema. Si entiendo bien la pregunta, para temas de mediciones muy pequeñas, ¿sí? Que dan tiempos pequeños, ¿cómo hago para distribuir el trabajo a lo largo de esas horas? Sí, está distribuido, pero o sea, ¿cómo es la mejor manera de manejarlo? Porque nosotros lo distribuimos, pero realmente el tiempo no es digamos, no es el tiempo que realmente se ejecuta. Se ejecuta más tiempo de la realmente. Okay. Entonces, ¿escuchaste la pregunta, Guillermo? No, está un poco lejos, entonces no conseguí comprender. Que en el caso de estimaciones pequeñas, el ejemplo que pones son 15, 20 horas, 20 puntos de función y da cierta cantidad de horas, la experiencia que tienen es que cuando ya van a ejecutarlas les dan más horas de lo planeado, ¿sí? Por la cantidad de tareas que hay que hacer. Entonces, ¿cómo sería el caso? Mira, cuando estamos hablando de una cantidad muy pequeña de puntos de función, en general, eso no es un problema, no es un problema. Para cosas muy pequeñas, los errores en estimación son pequeños, entonces no necesito de un modelo de estimación muy complejo para hacer eso. Por ejemplo, el desarrollador consegue hacer una buena estimación para cosas pequeñas con su propia experiencia. Por ejemplo, las estimaciones con puntos de historia son estimaciones que en general funcionan bien. Entonces, trabajamos con puntos de función para estimaciones. Las estimaciones con puntos de función funcionan bien a partir de un determinado tamaño. Entonces, cuando hablamos de cosas de más de 100 puntos de función, conseguimos hacer una estimación que genera resultados interesantes. Para cosas muy pequeñas, no necesito ninguna herramienta muy compleja para hacer estimaciones. Entonces, si necesito estimar esfuerzo de una cosa muy pequeña, no necesito utilizar puntos de función. Pero si trabajo con paquetes pequeños de requisitos, puedo no utilizar puntos de función para hacer estimaciones de cada paquete. Pero aún necesito, por ejemplo, estimar en nuestro debilidad un esfuerzo para toda
ao final do projeto, quero medir a produtividade. Nesse caso, não vou utilizar o tamanho de cada paquete, porque o tamanho de todo o projeto. Então, trabajamos com fluxos de função para, como pode dizer, macroestimações. Então, há métodos que funcionam muito bem para microestimações. Os estudos de história, por exemplo, são um caso. A estimação direta, baseada na experiência pelo desenvolvedor da população do caso. Então, como se funciona, eu vou conseguir nada melhor. Vou conseguir algo igual. Eu, para coisas mais grandes, fazer uma estimação baseada na experiência, por exemplo, e generar resulta em grandes erros. Então, nesse caso, os conceitos conseguem ajudar. E isso que, por exemplo, eu não tenho dificuldade para fazer uma estimação de projetos, de coisas grandes, baseadas em experiência. Uma vantagem da estimação com pontos de função é que consigo explicar o racionamento da minha estimação. Então, se estimo um projeto em 10.000 horas, basado em minha experiência, qual é a explicação para esse resultado? Somente uma resposta, basada em minha experiência. Então, se a pessoa que recebe a informação da estimação necessita confiar em informação. Pero quando formo uma estimação passada em função, consigo explicar. São 10.000 horas, porque o projeto tem um tamanho de 1 ponto de função, nossa produtividade é de 10 horas por ponto de função, então são 10 pontos de função. E se a pessoa questiona por que 1 ponto de função, consigo explicar. Há um método objetivo para fazer a medição. Se a pessoa questiona por que 10 horas por ponto de função, consigo explicar porque a produtividade foi generada passada em dados históricos. Então, esse método que consegue generar informação e também um relacionamento para chegar ao seu resultado. E também esse método que consegue ser aplicado por outras pessoas que não tenham mais experiência. Então, depois que, por exemplo, determinei a produtividade de minha equipe, qualquer pessoa pode fazer uma estimação de esforço, necessita somente pedir como se funciona. A produtividade vai ser calculada. Então, vocês vão contar. Sí, ¿otra? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Tengo cómo medir las características técnicas. Si es, digamos, vamos por mantenimientos o nuevos desarrollos, o lo hacemos por todo un sistema o módulo, o se hace por cada requerimiento. No, por todo el sistema. El manejo de estimación se hace por todo el sistema, no requerimiento por requerimiento. Entonces, digamos, una respuesta de la medición de puntos de función vale la pena, digamos, en cierta cantidad y se hace la parte no funcional para toda la característica de todo el sistema, no requerimiento por requerimiento. Pero cuando yo tengo un sistema construido y hay un requerimiento puntual, ¿sí? Modificar o crear un reporte nuevo, yo vuelvo a medir las características de todo el sistema. Cuando hago la estimación de punto funcional, ¿qué es la funcionalidad particular? Cuando se hace la estimación, o sea, si quiero trabajar con puntos de función, ¿sí? Y ahí tengo los controles de cambio. Es un aplicativo construido que tiene un mantenimiento. Si es un procedimiento puntual, que es parte de la respuesta que él está dando,
de algo de 10 horas o cosas de ese estilo, 20 horas, no vale la pena hacer toda la estimación en puntos de función. ¿Sí? Es una respuesta que él dice. En ese momento vale la pena tener otro tipo de estimativos porque el riesgo no es tan alto, porque ese es un tema de riesgo. ¿Sí? Entonces posiblemente la expertise de la gente de algo de 10 o 20 horas con eso es suficiente y se puede estimar así con el expertise de las personas. El tema del riesgo es cuando yo me estoy enfrentando a cosas más grandes que la recomendación de más de 100 puntos de función. ¿Sí? Tampoco son inmensas, pero son un poco más grandes. ¿Sí? Ahí es donde vale la pena trabajar. Es como se trabaja el control de cambios, que es parte de las cosas que se hacen. Es en mi piso, mi casa, aquí vamos a hacer, son 1000 puntos de función. ¿Sí? Y han habido tantos controles de cambio que se convirtió en 1200 puntos de función. Entonces, se hace la estimación de la línea base, digamos así, de los 1000 puntos de función, y luego se hace la estimación de otra vez el sistema con los cambios para llegar a la conclusión que hay 200 puntos de función adicionales. Pero digamos que mantenimiento por mantenimiento, pues son cosas digamos muy pequeñas, no vale la pena meterse en un tema de eso. Además, el tema de la ingeniería es otro, no vale la pena hacer mantenimiento por mantenimiento, o sea, siempre se recomienda agrupar mantenimientos. Una aclaración. Con el modelo de contratación, pues ¿a qué se refiere con la de vocabulario independiente de la tecnología? Que los puntos de función no dependen de si está desarrollado en Java o en .NET o en COBOL. Es la misma cantidad de puntos de función. Lo que sí es dependiente de la estimación, porque es diferente si estoy desarrollando en Java o si estoy desarrollando en COBOL, la estimación de horas hombre, pero como tamaño es independiente de la tecnología. Cuando hay requerimientos mixtos, digamos, hay requerimientos técnicos no funcionales y funcionales, ¿cómo haríamos la mención de puntos de función? La manera como se trabaja la técnica hace medición, pues, bien por temas de tiempo, además que es toda una capacitación, pues no hace detalle, donde dice que si quieren pueden mirarlos en la página de Factor, ustedes pueden encontrar unos tutoriales de puntos de función. La manera como se hace la medición es la parte funcional, ¿sí? Donde se basa el funcionamiento de la parte de base de datos, y luego se hacen unos ajustes no funcionales, ¿no? Son los ajustes técnicos de todo el sistema. Entonces la primera parte da unos resultados, unos puntos de función no ajustados, se llama así, y luego se ajustan de acuerdo con los requerimientos no funcionales. ¿Qué prácticas aconsejables para la estimación de desarrollos tan pequeños? Bien. Pregunta, ¿qué prácticas son recomendables para la estimación de desarrollos pequeños? En Scrum, los cursos de historia es la manera más utilizada y puede ser utilizada. Cuando trabajamos con cursos de función, la idea cuando hablamos de estimaciones, muchas veces no necesitamos decir que hay un mejor método para hacer estimaciones. Muchas veces la mejor manera de trabajar con estimaciones es trabajar con más de un método, porque es una manera de disminuir el riesgo en las estimaciones, porque las estimaciones involucran incertidumbres. Entonces, como hago una estimación por dos métodos distintos, aseguro un nivel de certeza mejor en mi estimación. Para coisas pequeñas, como por ejemplo, pode ser puntos de história. Muitas empresas
estimación directa basada en la experiencia del desarrollador. Mira que las estimaciones, las microestimaciones, todas las microestimaciones que deben ser hechas, deben resultar en un total de horas que no puede ser mayor que la planificación inicial del proyecto. Entonces, cuando empieza un proyecto, ya debo tener una estimación de esfuerzo para todo el proyecto. Y esto es hecho con costos de función. Las estimaciones de los paquetes de trabajo, que muchas veces son paquetes pequeños, no necesitan ser hechos con costos de función. Si consigo una manera más sencilla o una manera más rápida, puedo trabajar con esta otra manera. No sé si quedó claro, ¿sí?, el tema de manejar el paquete completo del proyecto. Que a veces cuando trabajamos Scrum, por ejemplo, la visión es solo el sprint, ¿sí? La visión es solo el sprint, pero la visión gerencial es del proyecto, ¿sí? Entonces, por eso la recomendación del proyecto, manejarlo con puntos de función, ¿sí? Y puede que cada, lo que llama paquete, que son estos muy pequeñitos, esos sí se pueden hacer estimaciones por puntos de historia o en otras técnicas, pero es recomendable seguir haciendo validaciones con puntos de función para que los proyectos no se nos salgan de las manos. Ahora, cuando hablamos de 100 puntos de función, que es lo que decía que mínimo eso, tampoco piensen que son proyectos grandes, más o menos 8 o 10 casos de uso, más o menos eso da 100 puntos de función. Que un sprint, una iteración o un sprint puede tener, dependiendo lo grande de las iteraciones, puede tener 2, 10, 8 casos de uso. ¿Qué otra duda? La máquina de maneja los programas de evaluación, nuevos desarrollos y mantenimientos. ¿Qué pasa cuando un requerimiento funcional tiene las dos cosas? Funcionalidades nuevas y mantenimientos a las funcionalidades existentes. ¿Cómo se mediría? La pregunta es, como punto de función tiene un método para desarrollos nuevos y otro para mantenimientos. ¿Cómo se mide cuando hay un cambio que incluye nuevos desarrollos y modificaciones a las anteriores? ¿Cómo se hace esa medición? La medición funcional puede ser aplicada tanto a proyectos de desarrollo quanto a mantenimentos. La terminología de FU, ya los mantenimentos que son medidos en función de mejoras, proyectos de mejoras. Entonces, un proyecto de mejora puede ser medido con costos de función y puede tener funcionalidades nuevas, funcionalidades cambiadas ou funcionalidades que estão sendo eliminadas de um software. O método de medição é o mesmo, as regras são as mesmas, a diferença é somente em o alcance da medição, porque em um mantenimento não vou medir todo o software, somente as funções que são impactadas por o projeto. E esse tamanho é utilizado em estimações. Algumas empresas em Brasil utilizam o método estándar do SPU como o método de medição para seus mantenimentos. Algumas empresas em Brasil utilizam uma pequena variação do método estándar do SPU, que é o método NESMA para mantenimentos. Entonces, NESMA es una otra organización que tiene estándares para medición funcional. En Brasil, algunas empresas utilizan IFCOC y NESMA en el mismo contexto. Cuando es un mantenimiento, utilizan el método de NESMA. Y hay empresas en Brasil que desarrollan pequenos cambios no método do SPU para que a medição resulte em um tamanho mais
adecuado para las estimaciones de esfuerzo. Entonces, en general, hay 3 formas distintas utilizadas en Brasil para la medición de los mantenimientos: el estándar de la SPU, el estándar NESLA y una customización del método de la SPU. ¿Alguna otra? Para los requerimientos técnicos, ¿se evalúa únicamente por juicio de expertos o qué más opciones se pueden? La parte de los ajustes técnicos, ¿sí? La parte de los ajustes por requerimientos técnicos, preguntan que si solamente se trabaja por juicio de expertos o hay otra forma de medir. Los requisitos no funcionales no hacen parte de la medición. Entonces, la medición solamente requisitos funcionales. Entonces, cosas técnicas, requisitos técnicos, requisitos de calidad, no aumentan o disminuir el tamaño funcional. Pero son requisitos importantes para una estimación de esfuerzo o costo. Entonces, las cuestiones técnicas no funcionales son consideradas en un modelo de estimación de esfuerzo. Entonces, para, por ejemplo, el modelo más sencillo que presenté, este caso, hay solamente 2 variables: tamaño funcional y tasa de entrega o productividad. Entonces, la determinación de la tasa de entrega debe considerar aspectos técnicos y calidad de los proyectos. Entonces, el número de productividad siempre es relativo a un contexto específico. Entonces, si tengo una productividad de 10 horas por función, eso no es para hacer cualquier proyecto de software. Eso es para hacer, por ejemplo, proyectos en Java, para workflow y un determinado proceso de desarrollo, por ejemplo. Entonces, toda productividad es relativa a un contexto técnico o de calidad de los proyectos. Hay modelos de estimaciones más complejos. Entonces, el modelo COCO tiene casi 20 variables, 20 otras variables ya para tamaño funcional que deben ser ingresadas para responder plazo o custo. Essas outras variáveis dizem respeito a coisas técnicas e de qualidade também. Então, a maneira de tratar os requisitos técnicos e de qualidade depende do modelo de estimação que desarrollei para trabalhar com pontos de função. Em Brasil, este modelo más sencillo es el más utilizado y la tasa de entrega es calculada relativa a un contexto para empresas grandes que desarrollan varios tipos de proyectos. Entonces, no hay solamente una única productividad. Hay números de productividad distintos para cada contexto de proyecto distinto. Entonces, por ejemplo, tengo un indicador de productividad para proyectos para Android, tengo números de productividad para proyectos de Data Warehouse, tengo números de productividad para proyectos de web en Java, por ejemplo. Entonces, la tecnología es algo que influencia en la productividad. Entonces, segregamos los proyectos para que el número represente este contexto. Entonces, es una manera. El SPU, el método del SPU, tiene una cosa llamada factor de ajuste
está obsoleto, pero aún está en el manual de práctica de televisión, pero no es, por ejemplo, utilizado en Brasil. Pero es algo que fue un intento para considerar aspectos técnicos y de calidad en la medición, pero no funcionó muy bien. Hoy, Estuve desarrolló un outro método chamado hace 2 años Estuve desarrolló un método para medir tamanho técnico de un software. Entonces, la idea original del estudio, el método es llamado SNAP. Software Non-Functional Assessment Process. Entonces, la idea es medir el tamaño funcional, medir el tamaño técnico para utilizar nuestras variables en estimación, y con eso la idea sería tener una estimación mejor. Essa es la idea. Pero es algo que fue desarrollado hace poco tiempo, entonces no conozco una empresa que esté utilizando esse método intensamente. Entonces, né, es una cosa que puede ser que funcione en el futuro, pero aún no es una realidad en las empresas. Pero es una manera, un método para medir también técnico, también desarrollado por estudio. Particularmente, pienso que no es necesario para trabajar con el tamaño funcional y todos los otros aspectos son considerados en la productividad. Ok, gracias. Eso aclara tu inquietud anterior, ¿cierto? Pero solita, pues, mejor, nada, está necesario. Ok. Se debería caracterizar el punto de función con una variable de complejidad o hay cuando se hace la estimación de cuando se hace la estimación de puntos de función, hay una clasificación anterior de la complejidad de todas las entradas y lo que se evalúa para poder dar como resultado tantos puntos de función. Cuando hablaban de los modelos de contratación, decían que se había empezado para hacer corrupción, ¿sí? Punto de todo sistema. Entonces, también decían que es un modelo de contratación o los contratos locales se estaban vigilando. ¿Qué empresa está auditando ese tipo de contratos? Lo que dijo es que había corrupción, ¿sí?, en algunos contratos allá en Brasil, debido a básicamente lo que le estaba comentando. O sea, cuando la estimación es así, entonces pues pueden dar tantas horas como diga el proveedor. Entonces parte de lo que hicieron fue justamente homologar más los contratos para que sea auditable lo que se trabaja. ¿Sí? Él mencionó las empresas con las que se estuvo trabajando eso. La metodología la métrica se afina al negocio o el negocio se afina a la métrica. O sea, sí, la acopla. La métrica se acopla al negocio, a la compañía es la que se... Parte de la ventaja de puntos de función, que fue parte de lo que él mencionó, es que es estándar, ¿sí? O sea, es independiente del negocio o independiente de la tecnología. Es como metros en casas, pero no es que se acople al negocio, ni el negocio a la métrica, solamente. ¿Existe algún método de unión entre los puntos de función o de historia con el DSP o PSP?
Preguntan aquí si existe algún punto de unión entre puntos de función y TSP o TSP en particular. Perdón, no comprendí. Y preguntan si hay algún punto de relación entre puntos de función y PSP y TSP. Personal Software Process y Team Software Processing. Mira, en este caso no conozco PSP y PSP también para responder. Puedo hacer una investigación rápida y responder después. ¿Qué les parece? Porque no es un tema que tengo mucha experiencia. Entonces, no sé cómo responder. Puedo investigar y me van a enviar comentarios en este tema. De todas maneras, PSP y PSP, digamos, no hay mucho manejo de medición, ¿sí? Pero como les cuenta, no está muy relacionado. Realmente son expertos en función, no manejan, no asocian con PSP y PSP. La base de análisis debe estar incluida dentro de esta medición de cómo funciona. La estimación, ¿no? Sí. Está incluida la... Separemos de todas maneras lo que es puntos de función como métrica del tamaño y la estimación. Son dos temas diferentes, ¿sí? Que la estimación nos basamos del punto de función para hacerla de acuerdo. Pero entonces, hay que recordar bien, pero es importante separar, ¿sí? Lo que es punto de función como tamaño y la estimación que puede o no incluir análisis. Vale. Preguntan acá que si el manejo de puntos de función incluye análisis de requerimientos. Sí, es una duda muy común. Algunas personas piensan que la estimación, el esfuerzo que resulta a partir del tamaño funcional, es algo que representa solamente esfuerzo de construcción. Entonces, las personas piensan que este esfuerzo representa solamente el trabajo de construcción. Pero, en verdad, puede ser una estimación o consecución para estimar todo el trabajo del proyecto. La clave para esto es cómo calcular la productividad. Si al calcular la productividad considera todos los trabajos de los proyectos no estudiados, entonces esta productividad es útil para estimar el esfuerzo de todo el trabajo de un nuevo proyecto. Entonces, en general, se utiliza el tablero funcional para hacer una estimación de todo el esfuerzo de un proyecto, no solamente construcción. Entonces, el trabajo de requisitos, el trabajo de dirección de proyectos, el trabajo de pruebas, documentación, de todo que está contenido en esa estructura. Gracias. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia. Esperamos que haya sido de utilidad la información. Pueden encontrar más información en FACO, ¿sí? www.facocs.com, y de parte nuestra www.magic.com.co. Gracias, Guillermo. Muchas gracias a usted. Vaya, esta última pregunta es una pregunta que tenemos en nuestro FAQ, nuestra página, con preguntas frecuentes sobre el tema de constitución. Entonces, muchas dudas las personas que tienen sobre constitución ya tenemos
las respuestas listadas en esta página. Entonces, por ejemplo, esta última fue un ejemplo. Entonces, hay, creo que 40 preguntas y respuestas sobre este tema. Sobre la contratación, cursos de función para contratación de software, vamos a presentar un webinar el próximo día 10. Es un webinar que estará abierto. Entonces, para aquellos que tengan interés en asistir esto, será el próximo día 10. Entonces, ¿En español o en portugués? En español, será presentado en español. Y creo que los detalles serán publicados en nuestra página los próximos días para participar en portugués. Entonces, ahí está apareciendo eso. Cualquier duda, por favor, con Asís o con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bien, si quieres hablar mañana. Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Bueno, vamos a hablar. ¿Cómo lo hice? Pues para la parte de contratación, nosotros empezar a tratar de cambiar ese chip de los contratos. Súper. Entonces, pues, cualquier cosa, trabajamos con ellos. En este tema, nosotros trabajamos con ellos. Nosotros somos intermediarios, pero trabajamos con ellos. Ok, está bien. Una cosa es estimar el trabajo. ¿Sí? Esta casa es de 500 euros. Y otra cosa es el esfuerzo de la casa. Entonces, el cómo tomar el esfuerzo es lo que es la pregunta. ¿Sí? En general, el esfuerzo cuando se trabajan los métodos y las capacidades, todo es que venga el esfuerzo de todo el requerimiento hasta la producción. Pero no es una forma de estimar que de medir los puntos de esfuerzo. Ya, y esa estimación, digamos, para